Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor de honra, glória, louvor, majestade e domínio estão diante do Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos porque o Senhor está neste lugar, porque a Sua presença é real neste lugar. Querido Espírito Santo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus é o que nós pedimos a Ti e desde já te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Boa noite, igreja, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, já fique com ela aí preparada, porque nós vamos usar bastante ela. E, bom, vamos comer? A mesa já está pronta, está tudo pronto, bora! Quando eu falei isso, vamos comer, eu pude ver alguns olhos brilhando aí. Comida? Comida? Bora, é isso. E, gente, crente, uma coisa que crente gosta é comida, né? E glória a Deus, é isso aí. A gente ama um convite para a mesa, a gente ama um convite para comer. E apesar de que, hoje em dia, nós temos um irmão Jairo entre nós, que está dificultando isso, né? As pessoas já não estão tão apetitosas assim, né? Querendo se alimentar, mas nós amamos esse convite para a mesa, nós amamos comida, e isso é maravilhoso. E a gente vê aqui, esse momento, o momento da palavra, ele é um banquete para nós. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não só o alimento físico, mas o alimento espiritual, é isso que traz sustento para as nossas vidas. E nesse momento o Senhor quer falar com você, quer ministrar ao seu coração, quer te alimentar e te sustentar para uma vida de vitória em nome de Jesus, amém? Então eu vou perguntar mais uma vez, você está preparado para o banquete que Deus preparou para você nessa noite? Amém? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, vir à mesa não é simplesmente suprir necessidades fisiológicas, mas vir à mesa tem a ver com conexão, tem a ver com relacionamento. Você ter uma refeição com outra pessoa é uma das coisas mais íntimas que você pode ter. Vir à mesa, participar de uma mesa, fala de comunhão, fala de compromisso, fala de entrega, de aceitação. Para você ter uma ideia, a importância de você participar de uma mesa, de você estar sempre, né, à mesa. Um estudo da Academia Americana de Médicos de Família mostrou que crianças que comiam regularmente com os pais, eles eram consideravelmente mais saudáveis daqueles que não comiam. O estudo fala de, eu acho que era 7 refeições no mínimo por semana, que essas crianças tinham, e fala também de 72% menos propensas, essas crianças que se alimentavam, né, tinham as refeições com os pais, 72% menos propensas a sofrer depressão, dificuldades com autoestima, ter pensamentos suicidas, desenvolver transtornos alimentares ou usar drogas. Olha só a importância de estar à mesa, de participar de uma mesa, e Jesus ele sabia disso. Jesus ele sabia que existia na mesa uma construção psicossocial, existia na mesa algo poderoso que agia e age na vida das pessoas. Tanto é que você pode perceber que sempre que Jesus está ministrando na palavra, nos evangelhos, sempre que Jesus está trazendo algo para os seus discípulos, é horário de refeição, é hora da mesa. Jesus estava lá trazendo acolhimento para Mateus, era uma ceia. Jesus estava trazendo restauração para os 2 discípulos lá no caminho de Emaús. Ele estava partindo o pão, estava em uma mesa. Jesus
trouxe revelação e mostrou e falou a respeito do sacrifício dele na Santa Ceia. E mesa também é lugar de ensino. E aí é o que nós vamos ver hoje, em Lucas 14. E é nesse texto de Lucas 14 que eu gostaria de debruçar nele com os irmãos. E é sobre um convite de Jesus a cada um de nós. E esse convite não só a nós, ele se estende através das nossas vidas. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 14, a partir do verso 7. O contexto é que Jesus, ele estava em uma festa, era um sábado, e ele foi convidado para essa festa, para esse banquete, por um dos principais fariseus. E Jesus, ele começa esse convite, e parece algo meio aleatório, com 2 conselhos para as pessoas que estavam lá. E nós vamos ver que esses 2 conselhos, eles não são nada aleatórios, mas guarda aí que a gente vai ver isso no final. Verso 7, vou ler. A idade chega, precisa de óculos. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a esse, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A princípio a gente vê aqui um conselho prático, algo, muito bom, porque você se sentar em algum lugar importante, isso você está se preparando para provavelmente sofrer um constrangimento. Mas aí Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam ali querendo os primeiros lugares, e agora ele dá um conselho para o fariseu que o convidou, no verso 12. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aqui a gente vê o segundo conselho de Jesus, para o fariseu que o convidou, e é um conselho social e também parece um pouco aleatório, mas não é. Nós vamos ver, aguarde até o final. Verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Pausa aqui. Irmãos, não é ótimo, não é maravilhoso a gente ver que Jesus, ele apresenta o reino de Deus como uma festa? Jesus, ele apresenta o reino dos céus, o reino de Deus, como um banquete, como uma festa, e não é só nesse texto. Vários outros textos mostram Jesus apresentando o reino de Deus como uma grande festa. E aí eu pergunto para você, qual é a imagem que você tem do céu? Qual é a imagem que você tem a respeito do reino de Deus? Será que você está pensando que o reino de Deus e o céu será um lugar com muitas nuvens, e você sentado tocando uma harpa, e ali todo entediado? Não, o reino de Deus, ele é uma grande festa, meus irmãos. O reino de Deus, ele é um grande banquete. Presta atenção, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vocês se lembram? Transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho, no melhor vinho que já tomaram. E você já se perguntou por que Jesus fez esse primeiro milagre em uma festa? Por que Jesus estava fazendo em um banquete, numa grande festa?
Será que Jesus, como milagre inaugural, ele não poderia ressuscitar algum morto? Será que como um milagre, o primeiro milagre de Jesus, talvez expulsar algum demônio? Porque o milagre inaugural foi resolvendo um problema de comida e bebida em uma festa. Isso aconteceu porque Jesus estava ali, resumindo o ministério que viria. Jesus ele veio para restaurar a festa eterna nas nossas vidas. Jesus veio para consertar e permitir que cada um de nós participe desse banquete, permitir que cada um de nós participe da festa pela qual o Senhor nos criou. Nós fomos criados para isso, para viver essa festa cheia de alegria, de risada, boa comida, boa bebida, comunhão. Isso é o reino de Deus, isso é maravilhoso. Será que é assim que você enxerga o reino de Deus? Como uma grande festa, como uma festa eterna? Irmãos, tudo aquilo que a gente vive aqui, todas as coisas boas, comunhão, amizade, adoração, tudo isso é apenas um aperitivo para essa festa. É apenas um aperitivo para a festa eterna. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque nós queremos participar dessa festa. A mesa do Senhor, a festa do Senhor, ela é uma expressão do reino de Deus. Então tenha consciência disso. Participar da mesa, você está participando da expressão do reino de Deus aqui na terra. Vamos continuar, verso 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Aqui nessa parábola, e naqueles dias, as festas, geralmente, as festas grandes, elas tinham 2 convites. O primeiro convite é porque não tinha como se locomover, as pessoas não tinham carros, não tinha avião, tudo mais. Então, o primeiro convite era aquele para avisar: olha, vai acontecer uma festa. Olha, as pessoas que iam preparar os alimentos começavam a se preparar e a comprar as coisas, porque não tinham um container, no condomínio, não tinha um mercadinho na esquina para comprar as coisas. Então tudo, para fazer um grande banquete, era necessário tempo. Então o primeiro convite era tipo um save the date. Você era avisado e as pessoas recebiam, tinha aí uns dias para se preparar e para se locomover até a festa. E aí o segundo convite anunciava: tudo está pronto. Os convidados e a comida, a bebida, está tudo pronto, agora sim vamos para a festa, vai começar. E aí nessa parábola, a gente tem um monte de pessoa que respondeu sim para o primeiro convite, que foram avisadas, o texto fala no verso 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos foram convidados, mas aí no verso 18, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Peço que me desculpes. Gente, não tem muito sentido isso. Presta atenção. Comprou um terreno e pediu desculpa porque não vai participar da festa. O cara gasta uma grana com um terreno que ele nem viu. O cara gastou lá com um terreno, com um campo, e ele nem tinha visto. Como isso? Que desculpa é essa? E aí, mesmo se fosse verdade, o terreno foi comprado. O terreno não vai sair correndo. Ele não precisava, não, eu preciso lá e ver aquele terreno, ver o campo. Não precisava disso, porque o terreno não ia para lugar nenhum, já está comprado, não está? Desculpa esfarrapada. Depois no verso 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusada. Comprou 5 juntas de bois e também pediu que ele iria experimentar. 5 juntas de boi, eu fiz as contas mais ou menos, era um grande investimento. Era um grande investimento na época. Era aproximadamente, pensando em uma renda média, era 2 anos de renda. 2 anos de renda. Quem é que pagaria
2 anos de renda sem olhar o ativo, né? Sem olhar os bois antes? Você faria isso nos dias de hoje? Nem com um carro você faria isso. Olha, eu comprei um carro pela internet e qual que é o carro? Ah, não sei qual que é a marca, eu vou ver ainda. Não existe isso. Vou experimentar, está chegando o carro. Não. Desculpa, fraca, bem fraca. Depois no verso 20. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O sujeito se casou e não pode ir porque a esposa dele, recém-casada, com certeza uma festa não é o que ela quer. Ela não quer se produzir toda, se arrumar, se embelezar para participar, né, de uma festa grande, de um banquete. Não é isso que ela quer. Ou, recém-casados, falou festa, falou boca livre. Gente, sai voando, não vai, com certeza vão participar. De novo, uma desculpa fraca. Então o ponto aqui é que todas essas desculpas, elas são muito fracas. No verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqui nós vemos 2 coisas chocantes. Primeiro, todos que foram convidados a primeira vez, no primeiro convite, não aceitaram. Todos não participaram daquele banquete, mesmo depois de ter dito sim a primeira vez. E o segundo ponto mais chocante é que esse senhor rico, ele encheu a casa dele com pobres, aleijados, cegos e coxos. E aí continua no verso 22, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aqui Jesus ele deixou a conversa um pouco mais séria, porque na cultura judaica dizer chame as pessoas das ruas, dos becos, dos atalhos, dos caminhos, isso estava significando as pessoas que eram os excluídos morais da sociedade. Pessoas que não eram apenas pobres, mas eles estavam fora de qualquer vínculo moral que existisse. Muitos ali não podiam nem entrar na cidade. Eles não poderiam nem entrar na cidade. Pessoas de rua, desajustados, malfeitores, talvez alguns criminosos, ex-presidiários, prostitutas, excluídos da sociedade. Aqueles que não eram nem permitidos entrar naquela casa, em uma casa. Jesus disse: tragam esses para a minha festa. Tragam esses para a minha festa. E termina no verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui, Jesus levou para o pessoal. Porque até então ele estava contando uma história. Ele estava dizendo, um senhor, ele convidou e deu um banquete, chamou e tudo mais. Mas no final ele diz, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus estava mostrando ali que ele era o Senhor daquela história. E não só que ele era o Senhor daquela história, mas as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus sentadas, eram aqueles que estavam dando desculpas para ele. Porque essa parábola, ela é um resumo da resposta de Israel ao Senhor. Deus convidou o seu povo para participar do seu reino, eles aceitaram o primeiro convite, mas agora que Jesus estava ali dizendo, olha, está tudo pronto, a festa está pronta, o banquete será servido, vamos, eles estavam dando desculpas. E eles estavam dizendo, não, me desculpe, mas eu comprei um terreno, não posso ir. Eu comprei uma junta de bois, eu não posso ir. Eu casei, eu não posso participar. Eles estavam ali se desculpando e não se rendendo ao Senhor e não recebendo a oferta daquele banquete, uma oferta de salvação. E esse convite para esse banquete, esse convite para o reino de Deus, ele é tão importante que supera qualquer coisa, meus irmãos.
ele supera qualquer coisa, ele supera tudo aquilo que você adquiriu, ele supera tudo o que você conquistou, o seu trabalho, a sua profissão, a construção da sua carreira, supera até os seus amigos, os seus familiares, sua esposa, tudo, tudo, até as nossas lealdades mais íntimas e importantes. Esse convite supera todas as coisas. E aí nós vamos ver aqui 3 coisas que essa parábola nos mostra, 3 razões pelas quais gente boa, pessoas respeitáveis, pessoas religiosas, elas perdem o reino de Deus. 3 razões, e a primeira é: alguns perdem a festa, perdem um banquete, porque não reconhecem a importância do convite. Nós vemos aqui desculpas que foram dadas, e essas desculpas, gente, não eram desculpas más, porque ninguém estava dizendo assim: olha, eu tenho uma rede de tráfico, e por isso eu não vou poder participar, ou eu tenho uma casa de prostituição, e por isso não vai dar para eu participar dessa ceia, desse banquete. Não, eram desculpas bem fraquinhas, não eram más, mas elas se tornavam más, porque elas eram usadas para justificar, para ignorar algo de extrema importância. Elas eram usadas para justificar e ignorar um grande convite que foi feito a elas. Quer dizer assim, que mesmo que essas desculpas possam parecer razoáveis, tipo, o cara casou, né? Dá um tempo para ele, deixa ele curtir a esposa, deixa ele curtir a casa dele. Parece, né, justificável. Ou, não, talvez ele realmente precisa ir ver o gado, né, que ele comprou e tudo mais. Mas essas desculpas, elas deixam de ser legítimas quando você compara com o convite que eles receberam. Ela deixa totalmente de ser legítima. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. Em 2011, o príncipe William, da Inglaterra. Quantos aqui conhecem o príncipe William? Que legal, eu não conheço, mas que bom que vocês conhecem. Se vocês puderem me apresentar. Mas o príncipe William, em 2011, ele se casou. E aí eu fui ver o convite dele, o convite de casamento dele. E no convite dizia assim: o senhor camareiro é ordenado pela rainha a convidar, e aí aparecia, né, colocava o nome da pessoa que era convidada. O senhor camareiro é ordenado pela rainha a convidar, algo bem pomposo, né? Porque esse senhor camareiro, ele era tipo um chefe de estado, era um lord, né? Aqui a tradução é Lord Chamberlain, algo assim pomposo. Agora eu pergunto para vocês, quem é que recebeu esse convite? Será que essa pessoa pensou: nossa, o casamento do príncipe William, mas que pena, eu tenho alguns bois para ver. O casamento do príncipe William, nossa, mas eu comprei um terreno. O casamento do príncipe William, só que olha, é o seguinte, eu casei antes, e agora não dá para ir, porque eu estou casado e tal. Será que foram essas desculpas que essas pessoas deram? Ou aqueles que receberam o convite, disseram desesperadamente: claro, eu vou participar, você acha que eu vou perder isso? Esse grande evento, essa grande festa? Imagina aí, coloca o seu nome: o Lorde Camareiro é ordenado pela rainha a convidar Rodrigo Lima dos Santos para o Palácio de Buckingham. Nem combina, né? Mas eu vou, tendo boi ou não, eu vou, né? Tendo campo ou não, eu vou. Fábio combina, tá bom. Mas se a gente faz isso, e a gente pensa dessa maneira, com um monarca, né? Com um príncipe que a gente nem conhece, quer dizer, vocês conhecem, eu não. Se a gente pensa isso num monarca que nós não conhecemos, o quão é importante o convite de Deus para você? Será que o convite de Deus não deveria superar tudo que está acontecendo na sua vida? Será que o convite do Senhor não supera qualquer coisa que está acontecendo com você? Então você recebe agora um convite. O Senhor Jesus Cristo foi comandado pelo Deus soberano para estender a você um convite do seu banquete.
É um convite para pobres, coxos, cegos, aleijados. É um convite para aqueles que estão nas ruas, para aqueles que estão nos becos da cidade. É um convite para que o perdido seja encontrado em nome de Jesus. Aqueles que estão quebrados sejam reconciliados, os viciados libertos. Pessoas solitárias e se encontram em comunidade, se encontram em família. É um convite para que a vergonha e a dor sejam destruídas, sejam dissipadas em nome de Jesus. Esse convite não superaria tudo que está acontecendo na sua vida? Amém? Então, que a gente compreenda e perceba a importância do convite que o Senhor nos faz nessa noite em nome de Jesus. E Jesus, ele está nos ensinando outra coisa nessa história. Ele nos mostra um segundo motivo pelo qual as pessoas perdem o banquete, perdem, esse convite e essa festa que o Senhor prepara para nós. Anota aí. A segunda coisa é que as pessoas, alguns perdem a festa, porque se sentem indignos. Se sentem indignos. A história de Jesus, ela foi bem forte, porque os ricos, as pessoas importantes que estavam ali, conversando com ele, nunca que elas iam convidar coxos, cegos, excluídos. Nunca que elas chamariam para suas casas, para um encontro social, mas foram esses que Jesus disse que convidou. Foram esses que Deus convidou, e muita gente perde a festa, porque acha que Deus realmente não gostaria que essas pessoas estivessem lá. Escute algo que eu vou te dizer. Talvez seja um instinto nosso, a gente pensar que precisa conquistar aquilo que a gente recebe. Talvez seja instintivo a gente dizer, não, o que eu vou receber, eu preciso merecer isso. Eu preciso conquistar, eu preciso lutar para receber. Sabe aquela sensação de quando você vai para um churrasco e você não leva nada? Você deveria ter levado alguma coisa, você vai até o churrasco e não leva nada, ou leva, isso é mais com os jovens, leva 3 gomos de linguiça e quer comer picanha, 3 gomos congelado, congelado ainda por cima. Mas como é que a gente se sente? Eu vejo verdades, mas como é que a gente se sente? Muitas vezes fala assim, nossa, não trouxe nada, não vou nem comer. Será que é isso que você sente? Porque quando a gente é solteiro, ok, Quando a gente é solteiro, sempre, tem as festas, os churrascos, e é aquele churrasco de linguiça e pão de alho, aquela maravilha, e bananinha também, E a gente vai, e muitas vezes não leva nada, e está tudo bem, a gente vai pela graça, na graça de Deus eu vou me alimentar, e está tudo ok. Isso quando a gente é solteiro. Mas quando a gente casa, nós estávamos debaixo da graça, e as nossas esposas debaixo da lei, ainda infelizmente, elas falam assim, não vai para lugar nenhum sem levar. Não vai para churrasco sem levar o que tem que levar, carne, refrigerante, e vai comprar Coca-Cola, não vai comprar Guaraná Convenção, Tem isso. Então, isso tá certo, tá ok. E para o aniversário, como você vai para o aniversário e não vai levar presente, as nossas esposas sábias, elas estão corretas, são boas maneiras sociais, tudo certo. Mas isso não é verdade com Deus. Porque, irmãos, literalmente não tem nada que você possa levar para esse banquete que vai, compensar. Não tem nada que você possa levar, não tem nada que nós possamos trazer, porque a nossa justiça, ela é trapo imundo. Amém? Essa parábola, ela é reveladora, porque ela mostra os pobres, cegos, coxos e aleijados. Esses somos nós. Nós somos pobres, cegos, aleijados e coxos. Nós somos esse povo das estradas, das ruas, dos becos. E ainda assim, Deus nos convida para o seu banquete. Irmãos, não tem o que você leve, não tem o que você faça. O Senhor, mesmo assim,
te convidou, e Ele não espera que você leve nada, porque foi pela graça do Senhor. E aí quando a gente chega nesse banquete, a gente olha e fala, como é que eu posso estar aqui? Como é que eu posso participar deste banquete? Esse é o Evangelho de Deus. Essa é a graça do Senhor. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te deu a sua justiça, a justiça do Senhor, Ele te entregou. O lugar que era nosso, naquela cruz, Ele assumiu, e Ele disse, está pago, tetelestai, está consumado, Ele pagou a nossa dívida. Então, irmãos, fiquem tranquilos, o Senhor Ele te convida, e você, mesmo sendo indigno, como todos somos, não adianta, não há o que você leve, só vai, só participe, né? Porque esse convite é para você, esse convite é como o convite do casamento, o Senhor entregou nas tuas mãos e está dizendo, o Senhor Jesus Cristo foi ordenado, em nome do Deus Todo-Poderoso, a convidá-lo para o seu banquete. É para você, participe dessa mesa, venha para a mesa em nome de Jesus. E o terceiro tipo de pessoa que perde esse convite para a festa, alguns perdem a festa, porque se recusam a reconhecer que não são dignos. Vou ler de novo, porque talvez possa confundir com o segundo. Alguns perdem a festa porque se recusam a reconhecer que não são dignos. É o oposto do segundo. No segundo a gente vê que as pessoas perdem a festa porque se acham indignas. Não, eu não sou merecedor disso, não tem como participar. Mas nesse terceiro as pessoas não reconhecem que são indignas. Não reconhecem que não são merecedoras. E aí elas estão rejeitando o convite de Jesus por isso. Essa parábola, muitas vezes as pessoas estão negligenciando aquilo que Jesus está dizendo para elas, porque não percebem o quanto são perdidas, o quanto são necessitadas da salvação. E isso acontece por causa da religiosidade, porque a religiosidade ela te convence que você é digno. E ele fala, olha, o tanto de coisa que você fez, o tanto que você faz, não porque você prega, então você é merecedor de um lugarzinho nessa mesa. Não, porque você está ali cantando, ministrando louvor, você está tocando, então você tem sim um crédito com o Senhor e você tem o seu lugar à mesa. Você faz bastante atividades sociais, você é uma pessoa generosa. Não. Isso não nos faz merecedores daquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que nós somos pobres, cegos e doentes. Deus Ele nos criou sim, e nós temos um valor precioso aos olhos de Deus. Mas o pecado traz em nós o pior, né? E Cristo Ele morreu por cada um de nós, porque a gente não tinha esperança por si só. Por si só nós não temos esperança, irmãos. Nós precisamos da salvação, nós precisamos do resgate, nós precisamos ser renascidos em Cristo. Jesus Ele falou em Mateus 5, que os pobres de espírito é que herdarão o reino de Deus. E muitas vezes é criada uma segunda classe, tem os pobres de espírito e tem a classe média de espírito. E essa classe média de espírito é que acha que tem algum crédito no banco espiritual, mas não existe isso, né? O classe média de espírito, ele fala, olha, eu fiz algumas coisas ruins, mas não foram tão ruins assim, eu não sou uma pessoa má, eu faço tanto pelo Senhor. A Bíblia fala que o Senhor vai dizer, olha, eu não te conheço, para aqueles que fizeram muitas coisas pelo Senhor. Expulsaram demônios, curaram enfermos. Misericórdia das nossas vidas. O pobre de espírito, ele diz, talvez eu tenha feito algumas coisas boas, mas até essas coisas não são nada comparado à bondade de Deus.
Até essas coisas, a minha bondade muitas vezes se mistura com uma busca por mim mesmo, uma busca por uma autojustiça. Ó miserável homem que sou. Irmãos, os pobres de espírito veem o convite de Jesus pelo que Ele é, e algo que eles não podem viver sem, e que nós sejamos esses pobres de espírito em nome de Jesus, que a gente reconheça que que não somos dignos daquilo que o Senhor está nos convidando, e a gente se agarre a esse convite com toda a força em nome de Jesus. Um pregador chamado George Whitefield, ele pregava basicamente 2 pontos na sua mensagem, e o primeiro ponto era que a gente devia se arrepender dos nossos pecados, ok, isso natural. E o segundo ponto é que ele dizia que nós também deveríamos nos arrepender da nossa justiça. E aí isso quebrava as pernas de quem ouvia, porque muitas vezes as nossas forças, a nossa justiça, ela nos ilude com uma falsa confiança. A nossa justiça diz assim: olha, você o que você faz e quem você é suficiente para agradar a Deus. Mentira do diabo, mentira do diabo. Que em nome de Jesus a gente compreenda isso, e a gente se arrependa não só dos nossos pecados, mas também da nossa justiça em nome de Jesus. Então nós vemos aqui a gente viu algumas coisas que as pessoas, que perdem esse convite e se recusam, a reconhecer que são indignas desse convite. Vendo esses 3 pontos, entendendo que a gente não é merecedor, entendendo que a importância do convite, agora a gente está pronto para entender por que Jesus começou essa conversa naquele jantar com aquele conselho aparentemente aleatório, sobre a importância de tomar o lugar baixo, de estar, sentar nas últimas cadeiras, porque ele parece aleatório, mas ele diz assim: olha, se você estiver disposto a ocupar o último lugar, o lugar inferior, ou seja, se você estiver disposto a admitir que você é pobre, coxo, cego, aleijado, o Senhor vai te chamar para o lugar alto, o Senhor vai te chamar para primeiro lugar na sua festa. Mas se você acha que merece o lugar mais alto, se você acha que merece sentar ao lado de Deus, você será humilhado e mandado de volta para o último lugar. O Evangelho não é um Jesus que recompensa os justos, com os melhores lugares à mesa. Mas o Evangelho de Jesus é que Ele é o único que merecia o lugar à mesa. Somente Ele merecia estar à mesa, mas voluntariamente Ele trocou de lugar conosco. Voluntariamente Ele foi para o lugar baixo e nos ofereceu o lugar à mesa como presente. É graça de Deus, é presente do Senhor, Ele trocou de lugar conosco. E é isso que a gente precisa entender. Essa parábola sobre tomar o lugar mais baixo, ela não é apenas um conselho social para você não passar vergonha, mas é o caminho da vida eterna. Amém? E o outro conselho, que parecia aleatório, é o que está aqui, os versos 12 ao 14, que fala a respeito, é um outro conselho de Jesus, e a gente vê aqui, é o tema desse mês, partilhando a mesa, e a gente vê nesse texto 2 tipos de pessoas. Primeiro a gente vê os amigos, família, os vizinhos ricos, e nos nossos relacionamentos a gente tem essas pessoas, e é gostoso a gente convidar essas pessoas, é natural, é instintivo a gente convidar essas pessoas para participar da nossa casa, para estar à mesa conosco, porque é confortável para a gente, porque é assim, posso até fazer algum tipo de sacrifício agora na direção dessa pessoa, mas eu sei que ela vai me retribuir em algum momento, porque ela é próxima a mim, então eu sei que quando eu precisar de ajuda, ela vai me retribuir o favor. E esse é o primeiro tipo de pessoa, mas Jesus está dizendo: olha, não é isso que eu quero. E é o segundo grupo que eu quero que vocês chamem, que vocês convidem, que vocês se aproximem, que são os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. E essas pessoas são aquelas que não poderiam retribuir o favor mesmo que quisessem. Aparentemente não são parecidas conosco,
elas não têm, não falam como a gente, não pensam como a gente, são quebrados em várias áreas da sua vida, pessoas que a gente sabe que se a gente se envolver, vai ser mais uma relação de ganha-perde, do que uma relação ganha-ganha, vai ter muito mais doação do que recebimento. Mas nesse texto Jesus quebra todo tipo de distinção, e Jesus fala, olha, vocês normalmente quando vocês forem jantar, vocês pensam em convidar aqueles amigos, familiares, vizinhos tal, mas não pare por aí, não fique nisso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, convide as pessoas que você normalmente iria ignorar, convide pessoas que não têm nada para retribuir para você, convide aqueles que estão sofrendo, convidem essas pessoas para fazer parte da sua mesa, para estar na sua casa, abra o coração para elas. E olha só, irmãos, o quão poderoso é isso, e como Deus, como Jesus, Ele mostra algo tremendo aqui nesse texto. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque no versículo 12, Jesus Ele diz, no verso 12, quando deres um jantar ou uma ceia, as palavras utilizadas aqui para jantar e ceia é apenas uma refeição. Está lá na tradução, fala um café da manhã ou quando é à noite um jantar. Uma refeição simples. E isso acontece quando você chama aqueles que são próximos, aqueles que são seus amigos, familiares e tudo mais. Você tem uma refeição. Mas ele muda a palavra no verso 13, que ele diz aqui, antes ao dares um banquete. E a palavra utilizada aqui para refeição não é mais uma simples refeição, mas é uma festa, é uma celebração. Então quando você convida e quando você se aproxima dos pobres, coxos, aleijados e cegos, você está transformando o ambiente na sua vida. Você está transformando de uma simples refeição em um grande banquete e uma festa. E no início, eu falei para vocês que Jesus sempre dizia que um grande banquete e uma festa é o quê? O reino de Deus. Ou seja, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para aqueles que são desprezados da sociedade, nós estamos revelando o reino de Deus aqui na terra. Quando nós fazemos isso, Jesus Ele está dizendo que uma simples refeição está virando uma grande festa. Jesus, quando Ele estava ali com os 2 discípulos no caminho de Emaús, a partir do momento que a gente até canta bastante isso, quando Ele partiu o pão, quando Ele compartilhou a mesa com aqueles irmãos, os olhos deles foram abertos. Que em nome de Jesus, nós também possamos partilhar o pão, e dessa maneira, os olhos espirituais dos cegos serão abertos em nome de Jesus. Aqueles que estavam coxos, eles possam andar em nome de Jesus. É isso que o Senhor deseja que a gente faça. E por que o Senhor está dizendo isso para nós? Porque Ele está dizendo, olha, não convide os seus amigos, mas convide aqueles que estão distantes. Por que o Senhor diz isso? Porque foi exatamente o que Ele fez comigo e com você. Foi exatamente isso que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Porque nós somos espiritualmente pobres e não temos nada a oferecer para Deus. Nós somos espiritualmente paralisados pelo nosso pecado, mancos e incapazes de caminhar na direção de Deus sozinhos. E além disso, nós somos cegos espirituais e a gente muitas vezes não consegue reconhecer a nossa necessidade sem a ajuda do Senhor. Apocalipse 3,17, para finalizar, Jesus disse assim: porque vocês dizem, sou rico, prosperei e não preciso de nada, sem perceber que vocês são miseráveis, dignos de pena, pobres, cegos e nus. Irmãos, fique em pé no seu lugar. É assim que nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus, diante da grandeza e da bondade de Deus. E em nome de Jesus eu gostaria que você orasse ao Senhor, e você
recebesse o convite que Jesus faz para você nessa noite. Hoje eu tenho o privilégio de dizer para cada um dos irmãos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele está te convidando, Ele está te chamando à mesa. Volte para a mesa, volte para a mesa do Senhor, volte para a comunhão com Cristo Jesus, e não só aceite o convite para essa mesa, mas o Senhor está dizendo: da mesma maneira que eu fiz com você, faça com o próximo, faça com o distante, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, nós somos gratos porque o Senhor morreu por cada um de nós. O Senhor nos convida para participar do seu banquete, para participar do banquete do reino de Deus. Querido Pai, que a gente possa realmente receber esse convite, aceitar esse convite e agarrar esse convite desesperadamente, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós não somos dignos desse convite, e mesmo assim o Senhor nos chama. Capacita cada um de nós, Espírito Santo, a não só receber esse convite, mas estender e andar pelas ruas, pelas estradas, convidando a todos os desprezados da sociedade, dizendo: venham porque está pronto a festa, venham porque o banquete está pronto, em nome de Jesus. É isso, Senhor, que nós clamamos a Ti e desde já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós queremos obedecer ao Teu chamado, Senhor. Levante suas mãos agora e comece a cantar isso. Declare, igreja, vamos juntos, vamos juntos. Declare pelas ruas, cante isso, vamos. O nome de Jesus sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Cante, igreja, vamos. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare, cante. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Quantos estão prontos para obedecer o chamado do Senhor? Então cante, igreja, vamos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome,